que ontem o teste fracassou. Lucas e Luciano juntos. Ao que tudo indica, isso fracassou, mas não se sabe se o Dorival vai dobrar essa aposta ou não. Mas eu acho que é uma. Bom, não funcionou ontem, mas a gente, como sabe, ou como disse o Dorival, ontem era um jogo que nada tem a ver com o jogo de domingo, né? São Paulo estava com Ele a falou. cabeça no jogo de domingo. Então, acho que pode funcionar. Eu acho que pode funcionar. Eu repito, eu vi bons jogos recentes do São Paulo. Um deles foi até a estreia do Lucas, né? Foi até a estreia do Lucas, foi assim que ele chegou. E já funcionou. Ele estava começando a jogar ainda. E chegou a funcionar. Só não tenho certeza realmente se o Luciano estava ao mesmo tempo com ele em campo, não me lembro disso. Mas o Luciano é um jogador que tem sido importante para o São Paulo nos últimos anos, né? Também tem feito uma temporada, assim como o próprio São Paulo, um pouco irregular, não tão consistente, não tão constante, mas é um jogador importante, que já foi importante tantas vezes, gosta de jogo decisivo, e o Lucas é um jogador também com capacidade, eu acho, indiscutível. Eu gosto da tentativa, gosto da possibilidade. Eu não consegui ver o jogo inteiro do São Paulo ontem, estava assistindo ao jogo do Flamengo, depois vi os melhores momentos, então realmente não tenho uma ideia exatamente do que foi a atuação como um todo, né, dos dois jogadores em campo ontem. Eu só quero completar aqui, o Tirone, sobre o que está perguntado aqui embaixo. Falei sobre a falta, na minha opinião, a ausência de um favorito para o confronto entre Flamengo e São Paulo na decisão, mas a pergunta aqui de baixo é sobre uma outra coisa, né? Então, quem está mais preocupado para a final? Aí não tem discussão. O torcedor do Flamengo está muito mais preocupado com a decisão da Copa do Brasil do que o torcedor do São Paulo. Pelas razões já apontadas aí por vocês, né? O torcedor do São Paulo continua numa certa lua de mel com o time, ou pelo menos ainda está dando todos os créditos possíveis, né? Até porque o São Paulo está buscando uma conquista inédita. Eu acho que o torcedor do Flamengo se acostumou, entre aspas, mal demais, né? Com o sarrafo muito lá em cima, a ganhar tudo todo ano. Então, claro, eles estão muito mais inconformados, mesmo que ganhem a Copa do Brasil, ainda que conquistem a Copa do Brasil, eu acho que vai ter muita gente insatisfeita. Então, o Flamengo chega realmente no momento muito mais conturbado. E quero pontuar o seguinte: o jogo de domingo no Maracanã, Tirone, não terá casa cheia. Aquela situação do Flamengo botar ingressos absurdos. Casa cheia que eu digo, casa lotada, né? Provavelmente não terá todos os ingressos vendidos. Os ingressos não estão todos vendidos. Faltam 3 dias para o jogo. Né? E longe disso, tem ingresso em praticamente todos os setores. Tinha sido esgotado o setor sul e o setor norte. Né? O setor norte é onde fica a massa, onde fica a maior parte da torcida do Flamengo. Mas hoje de manhã cedo tinha ingresso no site, segundo relatos de torcedores, para vender mesmo no setor norte. Então, setor sul, setor leste, setor oeste, setor leste superior, que é uma cadeira assim, nada nobre, custa R$ 1.000 o ingresso. Então não é questão de querer ou não querer comprar, de ter interesse ou não ter interesse. É questão de poder. O torcedor, não há 65 mil torcedores que podem pagar R$ 1.000 para ir ao estádio. É simples assim. Então não vai ter casa lotada. Então há uma certa revolta, um conformismo da torcida, também com esse fato, em relação à diretoria do Flamengo, que praticamente alijou o torcedor mais popular da decisão da Copa do Brasil. Essa é uma questão, outra questão, Arnaldo, que a gente vai tocar agora sobre essa questão, sobre esse ponto dos ingressos. Antes eu queria duas coisas, você falar sobre os ingressos já também, e também se o teste o teste Luciano e Lucas, vale a pena dobrar essa aposta. E sobre os ingressos, eu estou recebendo a cada 3 minutos uma foto da fila no Morumbi para troca de ingresso físico para o jogo de volta. E também para o jogo de ida, né? Mas para o jogo de volta. Chuva, disseram que tem só um guichê funcionando, cada troca demora 5 minutos, então os caras ficam lá horas na fila. É nesse pé que está o negócio lá para a troca dos ingressos hoje. Vamos lá. A troca do ingresso físico, que também acontece pelo ingresso físico também acontece no Maracanã, é uma dessas decisões bizarras, que tem até a anuência da CBF, dona do evento, nos dois estádios, né? Eu também já via ali, além de uma diferença em relação à política de preços, ambas as políticas completamente desproporcionais, mas digamos que os preços do Morumbi sejam menores do que os preços do Maracanã, eu vejo a necessidade do título, a volúpia, a ineditismo de uma final capazes de fazer com que a torcida do São Paulo pague o que não tem e fique na chuva no primeiro dia de retirada do ingresso. São Paulo não chovia há um tempão, tá todo mundo lá tomando chuva para tirar
sendo que tem uma semana para tirar, 7 dias, 8 dias, mas o cara não quer dar a chance de, sei lá, acontecer alguma coisa, teme o pavor em relação à final, é o pavor de também não assistir a final. Então os caras querem garantir essa situação o mais rápido possível. Em relação aos ingressos encalhados para a torcida do Flamengo, eu acho que era previsível. É muito caro, é muito preço, o time está decepcionando e o time já passou por isso 1000 vezes nos últimos tempos. É mais uma final? Claro, é mais uma final. É importante, é a única chance de título do ano? Também. Mas o que estão fazendo é uma extorsão, né, em relação ao torcedor do Flamengo. E o torcedor do Flamengo já está farto dessa. E seria uma oportunidade, você vê, né, de repente você trazer um outro tipo de torcedor que está mais distante do Maracanã nos últimos tempos, com um preço minimamente mais acessível. Provavelmente, também imagino que, como aqui no Morumbi, lá no Maracanã, o cambismo impere, e alguns cambistas vão morrer com o ingresso na mão. Para cobrar mais do que o preço de tabela, olha, vai ser complicado. Acho que, Tironi, essa primeira partida também nos reserva algumas situações em relação ao público. É uma final, pouca gente tem falado nisso, mas é uma final que reúne dois clubes em que as torcidas, as principais torcidas organizadas são parceiras. Então existe uma espécie de comunhão antes dos jogos, uma mistura. É até raro isso acontecer, mas você prova aqui no Morumbi. É o único clube que joga contra o São Paulo e as torcidas ficam misturadas antes do jogo, churrasquinho junto, cervejinha junto e tudo mais. Tem esse componente, não existe propriamente uma hostilidade das torcidas desses dois clubes, como existe, por exemplo, entre Palmeiras e Flamengo, que se encontram muitas vezes nesses últimos tempos em decisões. Então, a casa talvez não esteja lotada no Maracanã, possivelmente no Morumbi estará. Até porque acho que a necessidade e o ineditismo em relação à torcida do São Paulo é grande. E sobre o Lucas e o Lucas e o Luciano? Sim, eu entendo que o Ilan falou, e claro, eu acho que tem que levar isso em consideração, e o Dorival também citou o teste meia boca, né? É o teste em que você não vai colocar o pé na dividida e não vai ser é um jogo treino para o São Paulo, valendo ponto no Brasileirão, que o São Paulo não consegue mais, mas nitidamente o Inter quis mais, o Inter dividiu mais, o Inter tomou mais cartões, o Inter fez mais faltas, o Inter, né, nesse aspecto, e acho que por situações outras, se até o Arboleda sai do jogo do Equador quando sente uma fisgada, numa eliminatória, certo? Para não estourar o músculo. Imagine os caras no gramado, numa chuvarada no Beira-Rio, ninguém vai entrar de cabeça. Não vai entrar de cabeça. Agora, para mim, deu para perceber, eu acho que taticamente falando, que essa formação vai ter uma dificuldade imensa de funcionar. E esses 10 dias de treino, ela não me deram nenhuma garantia. Acho que as partidas que o Ilan tem frescas na memória, as boas do São Paulo, nenhuma delas teve essa configuração de praticamente 4 atacantes. O São Paulo, em 2 blocos, para mim, não funciona. E acho que aí ele vai ter que fazer uma opção, vai ter que tirar alguém. Ele tentou tirar primeiro o Rato, não funcionou contra a LDU aqui no Morumbi. O São Paulo até ganhou o jogo, mas foi eliminado nos pênaltis. E aí agora ele contra o Inter ele tentou tirar o Nestor e para colocar Luciano, Lucas e Caleri, mais o Rato, não funcionou. O time perde muito em termos de meio de campo, fica um buraco entre os dois setores do time. E eu imagino que ele volte no Maracanã com o desenho que ele mais utilizou na temporada, que são 3 jogadores no meio de campo, o Rato fazendo o quarto homem desse meio de campo, o Caleri, e aí uma vaga. E entre Lucas e Luciano, acho que não tem comparação. Embora o Luciano seja um jogador decisivo também, o Lucas, até pelas
outras qualidades, a velocidade, que é muito necessária num jogo em que você pode ter contra-ataques, como o Flamengo gosta de jogar com a imposição, eu vejo o Luciano como um reserva na partida do domingo. O Marília, muita gente fala, não, se o São Paulo consegue fazer um gol no Maracanã, do ponto de vista psicológico e anímico, o mundo cai sobre o Flamengo, né, diante dessa crise. Isso pode deixar o Dorival com a mosquinha do facerismo e repetir o que ele tentou fazer ontem? Não é possível que o Rogério tenha ido para a Bahia e não levado nem o anjinho, nem o diabinho dele, né? Não é possível. Ele pegou Aquele. tudo que estava. Ele deixou no armário. Porque o armário do Isso. Rogério segue lá, eles não vão tirar o armário. Ele tem que ter levado. Porque vai ver que é isso. Vai ver que é o diabinho do Rogério É o diabinho assombrando. do Ele começou Rogério. com esses 4, 5 na frente. Tá na hora do Rogério pegar as tralhas dele e levar tudo para a Bahia. Não pode cair nessa falácia. O São Paulo vai de todos os mata-matas em que o São Paulo sofreu jogando fora de casa, primeiro, para depois ter que remontar placar, o Flamengo, apesar do seu técnico, é o time que tem mais dificuldade, vai criar para o São Paulo fazer isso na ida e na volta. É o melhor time que o São Paulo pegou. O mais organizado era o Palmeiras, mas era um Palmeiras também com muitos desfalques. O Palmeiras é o time mais organizado do Brasil. Naquele momento foi o pior momento do Palmeiras no campeonato. O que o São Paulo precisa fazer, vou repetir o que eu falei mais cedo, reciclando, o melhor jogo fora de casa do São Paulo foi o jogo que o São Paulo não quis ganhar. Entendam. São Paulo não foi vamos ganhar, vamos ganhar. São Paulo foi com time reserva, foi humildezinho. Primeira coisa que o São Paulo fez foi anular as jogadas do Flamengo. Eu trabalhei nesse jogo na rádio. O São Paulo tirou velocidade do jogo, amornou a partida, tocava a bola. Ficou aquele jogo de domingo à tarde no Maracanã, no horário de verão, sabe? Uma letargia, uma maresia. O São Paulo poucas vezes naquele jogo deu ao Flamengo a chance de acelerar a partida e o São Paulo também não acelerou a sua. Quase que ganhou o jogo quando teve aquele pênalti bizarro no final do segundo tempo. Mas quando o São Paulo não estava com essa faca, vamos reverter, vai ser nossa primeira vitória fora de casa, tentar tirar o tabu do Corinthians ou coisa parecida, ou que nem ontem, vamos tentar esse jeito, que desse jeito a gente vai ganhar fora de casa, não foram os melhores momentos do Dorival. Os melhores momentos do Dorival são arroz com feijão. Eu acho que ele precisa fazer isso. E isso pode dar ao São Paulo uma vitória. Mas não dá para chegar na vitória antes de manter o empate durante a partida. Primeiro, ele precisa garantir que a volta dele não seja tão animada como foram todos os últimos mata-matas. Todos tendo que fazer gol. Primeiro, vamos empatar. Depois, como disse um amigo meu, depois a gente vê. Ô, Zé Ilan, a gente tava falando sobre essa história do ingresso, e aí tá com fila, chuva aqui em São Paulo, os caras 200 horas na fila para trocar o ingresso de virtual pelo ingresso físico. E parece que a ideia pegou, né? Porque iam começar as vendas para o jogo Fluminense e Internacional aí, adiou porque a PM acha que tem que ter ingresso físico. Essa é a história, né? Daqui a pouco a gente vai ter que voltar carro com carburador, a gente vai voltar ao passado aos poucos, né? A sensação, Tirone, é aquela do nunca seremos, né? Não é possível que a gente ande para trás dessa forma, que em 2023 a PM, por razões alegadas de segurança, eu queria entender quais são essas razões de segurança. Eu queria que eles explicitassem isso, explicassem quais são as razões de segurança ou que o ingresso físico na mão de cada torcedor melhora ou previne em relação à segurança para um jogo como esse Fluminense Internacional, onde vai ter 90 e poucos por cento de torcedores do Fluminense e 5 a 10% do Internacional no Maracanã. Por que o ingresso físico vai resolver alguma coisa? Eu acho que é até pior o ingresso físico, né? Porque vai proporcionar a situação que a gente vai ter 1, 2 ou 3 dias antes do jogo, os torcedores tendo que ir ao Maracanã ou em algum outro lugar, ou pontos de troca, para fazer a troca de ingresso virtual por ingresso físico. Né? 60 e tantas mil pessoas fazendo isso, né? Com potenciais possibilidades de confusão, né? De tumulto, de gente querendo passar à frente do outro. Então, meu amigo, fica muito difícil a gente achar isso normal. O Fluminense está tentando convencer as autoridades a não fazerem isso, a permanecer com ingresso virtual, chamado e-ticket, ou ingresso carregado na carteirinha do sócio do torcedor, mas o fato é que foi adiado de hoje para segunda-feira o início das vendas por conta disso. A PM do Rio de Janeiro acha ou faz questão que o torcedor tenha um ingresso de papel, né, e que vai trocar esse ingresso dias antes do jogo
para acessar o jogo entre Fluminense e Internacional. E é bom lembrar, é muito necessário lembrar, que a gente está no ano de 2023. É impressionante, é impressionante. Ó, eu recebi por WhatsApp um pedido de tchau. Alguém com pressa aqui, mas a gente vai falar mais umas 40 minutos ainda. Brincadeira. O fim de papo fica por aqui. O Corinthians já está em campo para encarar o Fortaleza em Fortaleza. Marília, corre. Obrigado. Um beijo. Tchau. Valeu, Ilan. Valeu, Arnaldo. Fim de papo volta amanhã, 6 da tarde. Tchau.